Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Intenções da Santa Missa. Pelas almas de Nilton Carlos Pereira, Edson Márcio Pereira, Alzira Maria Pacheco. Missa em ação de graças pelas bodas de prata, dia 5 de setembro, de Vilmar e Maria Isolde Pacheco. Santa Missa em ação de graças pelo aniversário de um ano de Ana Clara Morim, do Paraguai, e pela saúde de Sônia Soares, de Palmital. Missa pela alma de Ana Cristina Gouzain, 9 meses de falecimento. Pela saúde de Jane Venturim Vache, da cidade de Beturuna, Paraná. Santa Missa pela alma de 7º dia de Guilherme de Pinho Rodrigues e Cristóvão Gomes Araújo, de Belém do Pará, em ação de graças pelo aniversário de Suelen Cristina Rodrigues e Maria José Rodrigues, de Belém do Pará, pela alma de Enio Valdemar Barros, que faleceu nesta sexta-feira em Pelotas, Rio Grande do Sul, pela alma de Orendina e Angelina, de São Miguel, pela alma de Duarte e Lúcia dos Açores, pela família de Fátima Pacheco, de Montreal, Canadá, e pelas benditas almas do purgatório. Também por todas as intenções que estão no livros e por todos que acompanham através da internet, rádio e TV. 23º domingo do tempo comum. É por interesse ou por amor que buscamos o outro? Geralmente interesseiros, vamos às pessoas buscando proveito próprio. Preferimos os ricos aos pobres e necessitados. Movido pelo amor, Deus prefere os necessitados. Aos surdos faz ouvir. Que a Eucaristia vai arrancando o nosso coração interesseiro e nos dê um coração divino, que ame, que prefira os necessitados, pois a esses poderemos ser úteis. Cantemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai
e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A missa é uma indulgência plenária. Se você morrer logo depois da missa, você pode ir direto para o céu. Não vamos querer apressar isso. Em todo caso, se tiver devoção, tiver fé, apaga todas as penas do purgatório. A missa, depois da missa é um para-raio. Por causa da vossa adoração, eu ainda não destruí o planeta, fala Jesus. Então veja o que é a missa. Então vamos colocar nessa missa nossa família, nossos parentes e amigos, nossos queridos falecidos, nossos doentes, nossos problemas de cada dia, nossas falhas, pedindo perdão, com ato penitencial. Confesso a Deus Todo-Poderoso. E a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Hino de louvor cantando. Glória a Deus nas alturas, em seu Filho Jesus. Glória ao Espírito Santo, nosso caminho de luz. Construir um mundo novo, existe um só caminho. Cristo é a pedra angular, nós somos os tijolinhos. Glória a Deus nas alturas, em seu Filho Jesus. Glória ao Espírito Santo, nosso caminho de luz. Procure fazer o bem a quem está abandonado. Não julgue o seu semelhante, pra depois não ser julgado. Glória a Deus nas alturas, em seu Filho Jesus. Glória ao Espírito Santo, nosso caminho de luz. Oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimiste e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem em Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Dizei às pessoas deprimidas: criai o ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus. É a vingança que vem, é a recompensa de Deus. É Ele que vem para nos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Assim como botarão águas no deserto e jorrarão torrente no ermo. A terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fonte de água. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Bendize, ó minha alma, ao Senhor.
ao Senhor toda a vida. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Para sempre e por todos os séculos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Segunda leitura. Leitura da carta de São Tiago. Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Pois bem, imaginar que na vossa reunião entra uma pessoa com anel de ouro no dedo e bem vestida, e também um pobre com sua roupa surrada. E vós dedicai atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: vem, senta-te aqui à vontade, enquanto dizei ao pobre: ficai aí de pé, ou então, senta-te aqui no chão aos meus pés. Não fizeste então discriminação entre vós? E não vos tornaste juízos com critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino, que prometeu aos que o amam? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aos surdos faz ouvir, aos mudos falar. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Quem vive oprimido e cansado só pode estar sofrendo. Não vive o Santo Evangelho, não sabe o que está perdendo. Quem vive em busca de Deus
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram e sua língua se soltou. E ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Vamos ficar sentados, vamos ouvir Padre Romulo. O milagre do surdo. Surdez é um problema sério, problema e até um vexame. Falo de experiência própria, eu não escuto muito bem. Surdez. Às vezes, uma roda de amigos, conta uma piada, todo mundo ri. Por que estão rindo? Não entendo a piada, não escutei nada, não dá nem para participar da alegria. Um vexame. A gente parece cercado numa prisão. Lá na Ilha dos Açores, fiz uma viagem lá com o Senhor, me levou por toda a ilha, ele guiando, eu ao lado dele, e a gente conversando. Eu reparei que ele tinha um aparelho de ouvido, ele não escuta muito bem, que nem eu, né? Mas a gente conversava razoavelmente. Perguntei então para ele: o senhor é daqui da ilha? Ele respondeu: sim, tenho uma filha. O senhor é da ilha? Sim, tenho uma filha. Falei: bom, então, pior do que eu, né? A gente continuou a conversa como podia. Então, vê o que é a surdez. Surdez é um vexame. A gente vive numa ilha, com filho ou sem filha, numa ilha. Surdez. Por isso Jesus fez esse milagre, né? E a palavra ouvir na Bíblia é tão importante que tem 800 sinônimos. 800. A palavra ouvir, oráculo, obedecer. 800 palavras relacionadas com ouvir e falar. Quer dizer que é importante. E Jesus se queixa da nossa surdez espiritual, na palavra viva de Deus. Veja o que Jesus fala. Não querem ouvir a voz da razão, vão ter que ouvir a voz das trevas. Jesus se queixa. Vocês têm ouvido da alma, para escutar a palavra de Deus, escutar a voz da consciência. Ó gente de ouvidos tapados, só ouvem aquilo que lhes convém. Queixa de Jesus, ouvido tapado, Deus fala, mas não adianta. Jesus ainda fala, palavra por palavra, sou eu que venho conversando com vocês. Olha que privilégio que a gente tem, né? O céu conversa com a gente, o céu inteiro, e a gente de ouvidos tapados. Então veja, milagre do surdo. Jesus precisa ainda continuar fazendo esse milagre. A palavra é importante, conversa é importante, comunicação é importante. E a palavra humana, Deus deu uma força toda especial para a palavra. Tem força. Conhecemos isso na nossa história, a história do Brasil. Já ouviram falar de Duque de Caxias, né? Lá na Guerra do Paraguai.
ele tinha que atravessar uma ponte para chegar até outro lado, enfrentar os paraguaios. E brasileiros não estavam com muita coragem, não, e enfrentar do outro lado da ponte. Então, Duque de Caxias, do alto do cavalo, gritou: quem for brasileiro, me siga. E aí todo mundo criou coragem e foi atrás dele. Até os moribundos, até aqueles que estavam caídos, doentes no chão, feridos, procuravam se levantar e seguir. Quem for brasileiro, me siga. Então, veja uma palavra, a força que tem a palavra. Sabemos também, por nosso poeta Castro Alves, antes da abolição, ele foi um dos mentores da abolição da escravatura. Ele era um grande poeta e defendia os escravos. Ele ia em praça pública, declamava os seus poemas, poemas maravilhosos. Vozes da África, Navio Negreiro. Todo mundo ficava impressionado com os poemas de Castro Alves, batia a palma. Então, ele criou um clima em favor da abolição da escravatura. Então, vejam a força da palavra. Um poeta falando, o povo ouvindo. E ele, então, criou um clima para a abolição da escravatura. Mas é preciso saber ouvir, ver e ouvir. E não é fácil, não. Psicólogos falam que, mesmo numa conversa comum, nós não escutamos as pessoas, ouvimos as palavras, mas nem prestamos atenção. Essa experiência foi feita pelo presidente americano numa festa de 500 pessoas. Ele cumprimentou todo mundo. Em vez de dizer, como é que vai, ele dizia, esta manhã matei minha sogra. E a resposta do outro, muito bem, obrigado. Eu também, muito bem, obrigado. Né? 500 pessoas, ninguém ouviu. Esta manhã matei minha sogra. Fez de propósito, para ver se ele era escutado. Né? 500, só um engenheiro percebeu, falou, bom, talvez ela merecia. Um único que escutou. Tá vendo? É preciso escutar e ouvir e atender, prestar atenção. Não apenas na nossa conversa humana, mas na conversa com o céu. Deus fala, Deus fala. Será que nós escutamos? Há muitos modos de escutar. Os russos têm um provérbio bonito. É preciso ver e escutar. Não só a montanha, mas o que está por trás da montanha. Cara a cara, às vezes é até fácil, né? Mas escutar o que está por trás da montanha. Aí é mais difícil. Vocês conhecem aquela menina americana, Helen Keller? Cega, surda e muda desde os 3 anos de idade. Cega, surda e muda desde os 3 anos de idade. E ela aprendeu a falar, aprendeu a escrever, aprendeu a se comunicar. E ela colocou no seu diário, hoje brinquei com meu cachorro, apalpei o seu pelo macio, que beleza de pelo macio. Se o pelo de um cachorro é tão bom, o que será o paraíso? Uma menina surda, cega, surda e muda, conseguiu aprender a falar e aprender a escrever. Então veja que milagre da natureza. Não? E no seu diário, o pelo do meu cachorro, brinquei com o meu cachorro. Menina, ouve a voz de Deus, ouve a voz do paraíso no pelo do cachorro. Saber ouvir, essa menina sabia ouvir. Se a palavra humana tem força, a comunicação, veja a rádio, televisão, jornal, quanta comunicação. Então, a comunicação tem força. E veja então a palavra de Deus. Jesus fala da força que tem essa palavra. Não é preciso prova, eu toco no coração. Quando eu falo, a pessoa escuta. Não é preciso milagre, eu toco no coração. O jornalista francês, Léon Blois, ele dizia, todo dia eu leio todos os jornais. E até hoje, depois de 2000 anos, não escutei, não li uma notícia mais importante do que aquela que está no Evangelho. Jesus nasceu, Jesus ressuscitou, Jesus padeceu, Jesus nos deu a salvação, Jesus nos deu a redenção eterna. Nenhuma notícia melhor do que essa. Esse jornalista sabia ler, esse jornalista sabia ver,
Esse jornalista sabia escutar a voz de Deus. Jornalistas gostam, né, de entrevista, escutar. Mas há coisas que não merecem ser escutadas. Esse jornalista lê os jornais todo dia. Mas a notícia, estou esperando ainda. Uma notícia melhor do que essa, de 2000 anos atrás. A notícia, o céu dá a sua notícia. Toda parte o céu fala. Diderot, da Revolução Francesa, um revolucionário, mas tinha piedade no coração. Na sua sala de visita, ele tinha um quadro. No quadro, só uma asa de borboleta. Quem entrava na sala perguntava, mas o que é esse quadro? Uma asa de borboleta. Asa de borboleta, para que isso? E Diderot falava, eu poderia esmagar todos os ateus do mundo com o peso do universo, mas basta uma asa de borboleta. Asa de borboleta, por quê? Sabe que uma asa de borboleta tem centenas e centenas de camadas diferentes, uma em cima da outra. Quer dizer, o céu falando através de uma asa de borboleta. O céu falando, veja o meu poder. Coloco centenas de camadas numa asa de borboleta. Então ele dizia, com uma asa de borboleta, eu posso esmagar todos os ateus do universo. É um milagre de Deus. Então, veja, saber ouvir a voz da natureza, a voz de Deus, na asa de uma borboleta. Nosso poeta Drummond de Andrade tem uma frase bonita. É preciso acariciar as palavras. Palavra de poeta, né? Será que a gente tem esse costume de acariciar as palavras? Palavra viva de Deus tem 1 milhão de palavras. Será que nós acariciamos as palavras? Será que nós sabemos ler? Será que nós sabemos aprofundar? Será que nós sabemos entender 1 milhão de palavras? E o céu não joga a palavra fora. O céu fala, e fala com clareza. Será que nós ouvimos? Será que nós entendemos? Será que nós acariciamos esse 1 milhão de palavras? Jesus fala para uma santa, uma alma mística lá da França, Gabriela Bossi, a palavra é mais importante que o milagre. Vejam, a palavra é mais importante que o milagre. E a palavra de Deus está em toda parte. A palavra de Deus está na natureza. A palavra de Deus está dentro de nós. A palavra de Deus está na nossa consciência. E nós temos, por privilégio, 1 milhão de palavras no livro Palavra Viva de Deus. Será que nós aproveitamos esse milagre? Ou somos surdos? Você nasceu nessa ilha? Não. Eu tenho uma filha. Vejam o que é a surdez. Um vexame. Não um vexame na terra, mas um vexame principalmente lá em cima. Vocês conhecem o ator de novela, Lima Duarte? Ele fala do pai dele. Com o aparecimento do rádio, lá em 1930, o pai era orgulhoso de ter aquele rádio. Ouvia o rádio o dia inteiro. O pai de Lima Duarte. Mas ele, para ouvir o rádio, ele colocava paletó, colocava gravata para ouvir o rádio. Então veja o respeito que ele tinha ao rádio. Era coisa nova no Brasil, em 1930. Que respeito que ele tinha para o rádio. Paletó e gravata para ouvir o rádio. E depois, para mexer nos botões, ele lavava as mãos para mexer nos botões. Então veja que respeito que ele tinha para um rádio, que tem uma voz humana, que tem uma canção humana. E o rádio lá de cima, e as vozes lá de cima. Não precisamos exagerar que nem o pai de Lima Duarte, mas vamos aceitar o conselho de Santa Bernadette. Ela fala, quando a Nossa Senhora conversa comigo, eu escuto a voz de Nossa Senhora no coração. Não escuto no ouvido, escuto no coração. Então, não é preciso lavar a mão, não é preciso colocar fraque, não é preciso colocar gravata, basta ter o coração limpo e escutar a voz de Deus com o coração, como Nossa Senhora fazia no Evangelho, né? Tudo o que acontecia, tudo o que Jesus dizia, tudo o que Jesus falava, a Senhora guardava no coração. Isso é a voz de Deus. Hoje, milagre do surdo.
Vamos pedir para Jesus para repetir para nós essa palavra, abre-te. Nós já escutamos essa palavra, a primeira vez que escutamos foi no nosso batismo. O padre no batismo fala, abre-te para ouvir a palavra de Deus. Essa palavra de Deus está na consciência, está no coração, está em toda a natureza. Então, vamos pedir novamente esse milagre para Jesus. Abre-te a voz do nosso coração. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai bondoso, nossas necessidades cativam vosso coração compassivo. Assim, com muita confiança, vos fazemos agora nossas preces. A resposta será, Senhor, atendei a nossa prece. Para que consigamos vencer nossas tendências interesseiras e buscar por amor preferencial as pessoas necessitadas, para nos pôr a serviço delas, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Tantas vezes somos deserto e região sedenta, para que o Senhor faça de nós fontes de água, vidas abertas às vidas de nossos irmãos, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Principalmente neste mês dedicado à Palavra de Deus, para que o Pai plante em nossos corações o amor divino, que oriente nossas atitudes diante dos irmãos, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Por todos da comunidade da Palavra Viva de Deus, que acompanham as santas missas neste santuário e através da internet, rádio e TV, para que tenham sempre a proteção divina, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Pelos nossos sacerdotes e pelos consagrados e divulgadores da Palavra Viva de Deus, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Pelo nosso profeta Pedro II e sua família, rezemos. Ó Pai bondoso, reconheceis que somos deserto, terra árida, mas sonhais que brotarão águas no deserto, paraíso transformado nessa secura. Dai-nos acreditar em vossa palavra, em vosso amor que nos converte, nos põe a serviço de vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Os grãos que formam espigas se unem para serem pão. Os homens que são igreja se unem pela oração. Diante do
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por esta oferenda render-vos a devida homenagem. Fazei que nossa participação na Eucaristia reforce entre nós os laços da amizade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir vossa vontade, reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte, manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós, associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição de vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, da obediência, do santuário de Deus Pai e da capela Sagrada Família que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o nosso caríssimo profeta Pedro II e todos os ministros do vosso povo.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, com os santos apóstolos, com São José, com Santo Antônio de Pádua, e todos os que nesse mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos confiantes, oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, o pão nosso, nossa dívida, assim como nós perdoamos, deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me a sua palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me a sua palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me a sua palavra e serei salvo.
que todos podemos ver um Cristo vivo falando para nós. Ainda ouço o tom suave de sua voz ecoando no coração. Não quero esquecer aquela grande emoção. Sinal pra ninguém duvidar, pois quem duvida abre mão da nova vida que Ele tem pra nos dar. Ainda ouço o tom suave de sua voz ecoando no coração. Não quero esquecer aquela grande emoção. Humildemente agradecem as mães pelos filhos que deixam nascer, e a todos que estão presentes sempre a obedecer. Ainda ouço o tom suave de sua voz ecoando no coração. Não quero esquecer aquela grande emoção. Obrigada, bom Jesus. Obrigada, Virgem Maria. Obrigada pela paz, pelo amor e alegria. Ainda ouço o tom suave de sua voz ecoando no coração. Não quero esquecer aquela grande emoção. Deus, ao criar o mundo, tinha consigo um grande amor. Sempre olhando pra ela, no céu e na terra, tudo criou.
Jesus menino, pra ti eu dou. Ave Maria, Mariazinha do meu Senhor. Deus enviou seu Filho aqui na terra e a ti confiou, e a ti confiou. Ave Mariazinha, a preferida do Criador. Deus a criou primeiro, és obra-prima do meu Senhor, o Criador, Mãe do Senhor, o Deus de amor. Ah, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Tem um casamento depois da missa. guardai-me, defendei-me, como filha e propriedade vossa. Amém. Como filha e propriedade vossa. Amém. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Aquele que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Oremos. Ó Deus, que nutris e fortificais vossos fiéis com o alimento da vossa palavra e do vosso pão, concedei-nos por estes donos de vosso Filho, viver com ele para sempre. Por Cristo nosso Senhor. Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E de em paz, Senhor vos acompanhe. São Miguel Arcanjo, salve Rainha.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Louvor das criaturas ao Senhor, obras do Senhor. Céus do Senhor, anjos do Senhor, águas do alto céu, potências do Senhor, lua e sol, astros e estrelas, chuvas e orvalhos, brisas e ventos, fogo e calor, frio e ardor, orvalhos e garoas, geada e frio, gelos e neves, noites e dias, luzes e trevas, raios e nuvens, ilhas e terras, montes e colinas, plantas da terra, mares e rios, fontes e nascentes, baleias e peixes, pássaros do céu, feras e rebanhos, filhos dos homens, filhos de Israel, sacerdotes do Senhor, servos do Senhor, almas dos justos, santos e humildes, jovens Misael, Ananias e Azarias, ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus. Amém. No dia de hoje, 9 de setembro e 9 de 2007, diz a oração para aqueles que ainda não sabem o valor. Aqui explica tudo. Veja só a data 9 de 2007. Na presença da Santíssima Trindade eu falei: Santíssimo Sacramento, corpo presente de Jesus, nos ilumina por dentro e por fora, para sermos dignos do vosso amor, que assim seja pela vossa vontade. Enriquecimento das vossas almas está na oração. Esse procedimento é o ato mais sublime para ter a resposta de minha parte. Quem lê vê com seus olhos como está escrito seja na Bíblia ou outro livro qualquer. Na Bíblia encontra as minhas palavras, mas em outro livro pode encontrar coisas que não são. Já este livro, a Palavra Viva de Deus, tem a resposta para tudo. Mas lembre-te, tudo o que nele está escrito depende de ti, se acreditas ou não. O mesmo é quando fazes a tua oração. Se ela é bem feita, sem pensares em quase nada, ela chega até a mim, sem precisar te dar a resposta aos teus ouvidos. Mas o teu coração as recebe, sem dúvida alguma. Por quê? É no silêncio de vosso ouvido, aliás, que eu posso ouvir
todas as tuas preces. Lembre-te disso. Segue o meu exemplo e não pelo que tu ouves através de um canal de televisão. Esses atos, eles não te ajudam em nada, mas somente a tua pessoa para comigo, porque por um momento podes te distrair com outras coisas. Assim acontecerá quando fores fazer uma boa confissão com um sacerdote. Jamais permitirás que outro esteja ao teu lado, a não ser só o padre. Assim eu sou. Olha que já está escrito, quando quiseres orar, entre no teu quarto, feche a porta e ore baixinho. Conferir São Mateus, capítulo 6, versículo 6. Porque antes de pedires-me ajuda, já sei tudo. Mas não faças como esses hipócritas que querem se aparecer dizendo que são meus pastores, mas não são. Esses já estão recebendo a sua parte, e não mais na vida futura, porque todos aqueles que vêm se exaltando serão humilhados, mas todos aqueles que se humilham serão exaltados diante do meu tribunal. É assim que eu, teu Salvador, gosto. Nessas alturas, deu uma parada, e Jesus sempre fazia isso, e Nossa Senhora, para ver se eu falava alguma coisa, né? E eu disse então, Jesus amado, o Senhor pode ver tudo o que é certo ou não é. Mas nós, às vezes, temos dúvida, qual o certo e o errado? E ele responde, meu filho Pedro II, vendo na TV uma missa que está sendo celebrada por um sacerdote que me dá o maior respeito, ali eu estou. Mas sem nenhum barulho de instrumento, onde meus anjos possam estar para adorar-me, assim como em tua igreja, sem barulho e todos dobram o joelho na minha frente, como os sacerdotes também fazem, de frente para mim, e se ajoelhando sempre quando é necessário. Meus filhos, isto é o que irá acontecer tão logo no banquete final. Os meus convidados estarão bem vestidos diante de mim, e ninguém mais o tirará de mim. Jesus, teu Salvador. Amém. Aí é que a gente se anota que a palavra é uma coisa viva, que não precisa, como foi explicado pelo Padre Romo, não precisa que o ouvido precisa ouvir, não precisa que os lábios mexam, o coração é que recebe palavra por palavra. No momento que estou com ele, eu não falo como eu falei aqui, de maneira alguma. As palavras saem espontâneas. Agora eu pergunto a quem está me vendo através do rádio e pela internet, por que vocês querem fazer este barulho para que possa o povo ouvir? Esse não é, como diz Jesus, esta missa não é minha, não me serve para o momento do barulho de instrumento que existe dentro da igreja. E o sacerdote, como ontem a gente estava vendo, você sabe que tem televisão católica, né? O próprio sacerdote cantando em ritmo de samba, de frevo e de todo ritmo a música linda de Deus. Como é que Cristo pode estar ali? E ele, sorridente, acha que está abafando. Na presença de Cristo, é o que ele vai dizer. Eu nem te conheço. Ah, se ele pudesse enxergar o que eles estão fazendo. A gente sente até uma tristeza, aquilo ali é como um deboche. Você imagina? Ele, o sacerdote, cantando um ritmo, daqui a pouco ele muda, foi até samba.
a música de Deus. Onde é que se viu uma coisa dessa? Onde é que estão as autoridades, gente? Será que eles não enxergam isso aí? Isso é uma coisa que não é de Deus. Não pode ser de Deus, nunca. Eu gostaria, se um dia ele viesse falar comigo, chegasse lá, se Deus quisesse, eu gostaria de perguntar para ele, por que o senhor não vai lá com esse seu barulho, lá no hospital onde está um enfermo lá? Lá você tem que manter o silêncio lá dentro. Mas aí, aqui, para você que se exaltar, é isso aí, todo aquele que se exalta será humilhado. Ontem, para você ver que o que Deus quer é você manter nesta fé que você tem. E não procurar outros assuntos para ver se em outro livro, como disse ali naquela mensagem, você acha a resposta. Você acha a resposta na Bíblia e no livro A Palavra Viva de Deus. Tem gente que diz, mas o outro livro lá que eu li, que ela escreve, o que ele escreve, também tem resposta. Aqui não disse isso. Aqui ele disse, vocês ouviram bem. Vocês procuram as minhas palavras na Bíblia, em seguida o livro A Palavra Viva de Deus. Na outra vocês podem falar coisas que não me interessam. E ontem, às 2h30, eu não podia mais dormir. E quando sinto que é mensagem, eu digo, acho que é mensagem. Mas como a gente está um pouco assim, meio cansado, não sei se é por causa de repente do frio passa para calor, eu disse, se for mensagem, eu não vou dormir. E se não for, eu durmo. Então, quer dizer, fiquei esperando e não dormia. Então, virei da cabeça para os pés, agora eu vou dormir. Aí pensei, não, acho que é mensagem mesmo. Mas adormeci. Adormeci e tão logo que olhei para aqui, do lado de cá, 3 sol. Eu digo, meu Deus, mas 4h30 da manhã, sol, não pode isso. É como se estivesse vendo ao vivo. Eu disse, 3 sol, como pode? Eu vou chamar a mulher, os filhos, que já está na hora então, porque não é possível. E dali, então, eu me levantei, fui fazer o meu café, e ainda disse para a Ana Maria, eu acho que é alguma mensagem, pelo jeito que eu estou sentindo. Então, eu fui lá na capela, lá, e me ajoelhei e perguntei, Jesus, é mensagem para escrever? É, sim, já era para ter escrito. Mas como? Não é que eu duvidei. Como eu dormi, eu achei que não precisava. Escrevi uma mensagem muito mais do que essa. Botei na frente do sacrário. Posso ler para o povo? Senhor Jesus, rasgue. Isso aí é falsa. Então, tem muita gente lendo mensagem de outro, pensa que é verdadeiro. Tome cuidado, hein? Não é. Ontem teve 2 senhores, não sei se está aqui, 3, pai e 2 filhos, que lê mensagem. É porque eles não sabem esse segredo que eu tenho com Jesus tem comigo. Qual é a verdadeira e qual é a falsa. Às vezes, como diz ali, você está lendo coisa que não é dele. E aqui, a de ontem ele disse, depois a segunda ele aprovou. Quando é que este povo vem enxergando o tempo que lhe dei? Fica esta pergunta. Minha paciência já se esgotou. Há muito tempo não é possível. Ver o mundo só de fantasma e não de cristãos. Por mais piedade que tenho, não posso aguentar por mais tempo. Agora veja só, pais que não ligam para a educação dos seus filhos. Os adolescentes vêm tomando rumo para a própria morte, que é a segunda morte, que não tem mais volta. Como esperar crescer frutos apodrecidos? Vejam só o que os adolescentes estão fazendo. É impossível. Tudo o que eu plantei já não aguentam mais. Essas sementes crescerão, mas só uma pequena parte souberam educar os seus filhos. E a do inimigo fugiram de mim, com medo de perderem tudo que plantaram. Enganaram-se.
Estas sementes são do diabo, onde vem sufocando as minhas sementes. Tu, meu filho Pedro II, o que plantaste para mim já é o suficiente para começar nova vida. Agora só basta dar um fim desses que vêm me envergonhando dentro do que é meu. A minha casa violaram. Viu, senhores padres e bispos? Fazem show dentro da igreja, vocês vão ver. Minha casa violaram. Abominação. Faz dela um covil de ladrões. Vergonha já não tem mais. A falta de respeito é tanta que até a própria natureza já não suporta mais. E eu, vosso Criador, me sinto envergonhado por ver tanta sujeira. Um covil de cobras venenosa já se infiltrou dentro do que é meu. Por isso e por tantas outras, injustiça, já não aguento mais. É desumano pelo que vem fazendo comigo. Até a própria igreja que passei a Pedro I já não tem mais esperança, a não ser como esta que te passei, meu filho Pedro II. Esta sim, faz a minha vontade, e não mais a outra, que vinha, preste atenção, que vinha sendo comandada por João Paulo II. E os outros ainda estão acreditando. De lá, acabou. E ai daqueles que estão confiando. Diz a Sagrada Escritura, ai do homem que confiara no outro. Se ele fosse como João Paulo II, por que ele não percorre o mundo, vê o erro que está dentro da igreja? Mas não vê o erro, não. Não vê. Capitalismo cobriu tudo. Capital. Sabe o que é? Como Judas fez. Só pensava no dinheiro. Essa é a tristeza. Até achei interessante, hoje o padre Romo, esse homem que sabe falar bonito, mas não sabe dizer uma brincadeira, hoje ele mesmo, brincadeira que ele disse, né? Como é triste ser surdo. Mas Jesus não está falando desse surdo, ele está falando daqueles que têm ouvido, mas não querem ouvir a verdade, isso sim. Não que é um padre Romo, porque quase não escuta. Nessa ilha, não, eu tenho uma filha lá, como ele está falando ali. Está igual, mais ou menos, parecido, como aquele que estava trabalhando na roça. É uma piada muito antiga isso aí. Estava trabalhando na roça e o compadre passa lá na estrada. Ô, compadre, como é que está, comadre? Estou arrancando uma andiaquinha. Quer dizer, coitado, não escutou certo. Mas não é desse surdo que Jesus está falando. Jesus está falando de você ter ouvido, mas não aceita a palavra viva de Deus. Porque dói. Porque sabe que ali está a verdade. Se não fosse a verdade, como é que... Você vê só um milagre, o maná que ontem eu li, de uma mensagem que está, caída do céu. Se não fosse tão real, o céu todo falando, como é que eu ia inventar tantas palavras lindas? Tem cabimento dizer que isso não é verdade? É pura inveja. São pessoas invejosas. Que culpa tenho eu? Jesus disse, meu filho, quando eles te chamarem, se for chamado, pergunta para ele, qual foi o mal que eu fiz para vocês? Quero ver que eles vão, como um padre lá em Portugal, pela segunda vez que estive lá. O gente também acho que estava junto naquela época. O padre disse, eu preciso falar contigo, porque ele estava lendo o livro, a palavra viva de Deus. Quero falar contigo particular. Tudo bem. É só 5 minutos, você espera aí fora. Aí. Mesmo assim, você espera aí, só quero é o Bento. Entrei lá na casa paroquial, sentei perto dele, e ele começou a dizer, o livro, pois é, esse livro teu, tem coisa importante sim, natural que tem, não vou dizer que não tem, mas por que fala tanto em se ajoelhar?
Ele foi falando, e era 5 minutos, já fazia 20 minutos e ele falando sem parar. Por quê, Bento? Por que isso aí tanto? Tem que se ajoelhar, tem que se ajoelhar. Quando ele acabou de falar, que já estava cansado de falar, eu sou educado, eu não me meto no meio. Quando for a minha vez, eu vou. Se não teve a minha vez, eu não vou. Quando ele parou de falar, eu disse, padre, então, eu quero levar, amanhã eu vou embora para o Brasil, eu quero levar uma resposta de um sacerdote de Portugal, para o povo entender melhor. Talvez eu não estou entendendo. Então eu pergunto para o senhor, padre, se eu aconselhar o povo que me acompanha não se ajoelhar mais para Jesus, para quem eu vou me ajoelhar? Na minha presença ele mudou de cor. Não sabia o que falar. Aí você vê como ele tem ouvido e não consegue ouvir. Tem olhos, não consegue enxergar. Senhor padre, me diga para quem eu vou me ajoelhar, padre? Ó, a boca. Mas no outro dia que eu estava numa procissão lá com o nosso, que já partiu, o padre José, o senhor José, telefonou, mas eu não atendi, quem entendeu foi a pessoa do meu lado. Ele pedindo desculpa que ele fez aquilo comigo para ver se eu sou sincero. Para ver se eu dizia bobice, algumas palavras que não eram, né? Mas ele viu que a inteligência foi Deus que deu. No pé da letra eu respondi. Como uma vez, e por isso que eu digo a vocês, quando vocês mesmos que estão acreditando no livro, a palavra vida de Deus, nunca queira se exaltar perto de uma autoridade, eu nunca queira saber melhor do que eles, como aconteceu comigo, isso talvez eu já tinha essa dúvida que Deus me deu, já mesmo antes de ser chamado. E eu sempre com dificuldade. Já quando Deus me botou no mundo, já a dificuldade da minha mãe, porque meu pai morreu, porque a miséria era grande, porque a doença bateu em mim para matar, mas não matou. Então, mas eu sempre tinha comigo alguma coisa que eu acreditava que aquilo que eu estava fazendo estava tudo certo. Eu não me exaltava, eu não queria ser melhor do que ninguém. Mas, depois de casado, que eu gravei o meu primeiro disco em São Paulo, eu fui a Florianópolis com um carrinho velho que eu tinha, um DKV, naquele tempo que existia. Antes de chegar a Florianópolis, ali no Estreito, a guarda, eu reduzia a marcha natural. Mas tão logo que eu reduzi, o ônibus corta a minha frente, estava parado. Meu Deus, eu pensei de bater no ônibus, mas consegui passar na frente. Mas no que eu passei na frente, pegou um pouquinho a faixa da guarda, um pouquinho só. Não deu outra. O que é que ele mandou parar? Encosta o teu carro aí. Encostei o carro, documento. Peguei o documento, chamou lá para dentro. Vocês são irresponsáveis, hein, ô rapaz? Eu tinha 27 anos naquele tempo. Vocês são responsáveis. É por isso que dessas mortes no caminho. Você viu o que você fez? E foi falando, e foi falando, e foi falando. Eu queria dizer para ele o que o ônibus é que fez aquilo, não eu. E ele foi falando, 50 mil cruzeiros, que hoje, não sei lá. Eu disse, meu Deus, onde é que eu vou arrumar esse dinheiro, né? Não precisa te preocupar, não, que isso depois vai, quando for para fazer o licenciamento do carro, a multa vai lá para ti. Eu digo, tudo bem, certo até lá eu arrumo o dinheiro, né? E ele foi falando. Chegou uma hora, assim, meu Deus, eu não posso nem abrir a boca, puxa, por que ele não deixa eu explicar? Aí ele cansou, ele disse, se tu não vai falar nada, eu disse, eu queria falar, o senhor não deixou? Olha, por tua educação fica por 10 mil. Não, era 50 mil, fica por 10 mil para ti, então, pela tua educação. Aí você vê o que é as coisas. Então, a gente tem que saber, no momento, hora de falar, respeitar. Eu sou aquela pessoa que pode me botar perto até da presidenta, a Dilma lá. Eu só vou falar quando ela permitir. E se ela me pedir explicação, do contrário, eu não vou avançar.
E assim é que nós devemos fazer para com Deus. Nunca queira se exaltar. Isso você deve aprender, quem estiver me vendo através da internet, a rádio Camboriú. Vocês gostam de aparecer. Talvez lá, e por que tu está te aparecendo? Eu não estou me aparecendo. Eu tenho que falar a verdade, porque a palavra, como diz o Padre Romo, é um dos maiores milagres no mundo, é a palavra. Como Jesus disse, a luz veio ao mundo, não foi para ficar abaixo do alqueires, ela tem que ser em cima para iluminar. A palavra é a luz que Jesus fala. Ela tem que ficar em cima, aqui eu falando para vocês, tem que explicar, sem ofender quem quer que seja, e sem querer se exaltar. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, então por que eu vou me exaltar? Talvez alguém pergunta, Bento, você não acha que é um dos maiores no mundo, não? Eu? Maior só Deus. Eu sou um grãozinho de areia. O ser humano não está entendendo bem Jesus, não está acreditando lá muito. Porque se você tivesse aquilo que Deus me deu, essa dádiva de escrever música, cantar, escrever a mensagem, você diria mesmo, Senhor, eu não sou digno mesmo de estar perto do Senhor, como João disse, não sou digno nem de desamarrar a sandália, da grandeza dele, do poder dele. Se eles enxergassem, se ele entendesse o que é esse verdadeiro mistério que está escondido, por enquanto, mas está chegando o momento que os filhos da luz vão ver o que é a grandeza, o poder de Deus. E desta, que é a mãe dele e a nossa também, só no abraço que ela me deu para notar que algo diferente ali estava acontecendo. Porque é impossível, vocês sabem, que uma criança estranha, que ele nunca te viu, como aí o queridinho menininho aí do Dr. Couto, né? Caprichei numa música para ele que Jesus me ensinou como é fazer. Ele não quer nem saber de mim. Ele vira a cara, não quer nem saber de ti. Mas é criança natural. Nossa Senhora, quando eu peguei no colo, não. Que abraço gostoso. Ela encostou o rosto no meu. Eu estou lá sabendo que era a Virgem Maria. Eu digo, que coisa gostosa, que menina linda. Meu Deus, eu acho que eu vou roubar esta menina. De tão linda que era. Aqueles cabelos caídos no ombro, assim, tudo encaracolado. Olha, coisa linda. Olha, se eu soubesse que era a Virgem Maria, a gente tinha filmado, estava com a filmadora, podia trazer para vocês muita recordação. Mas Deus queria que aquilo fosse um segredo, e que só depois, mais tarde, é que ele veio revelar que ali está, era Virgem e era ele. Onde eu peguei, foi eu, menino Jesus, no colo. Que depois eu passei para o Santo Antoninho, natural, eu não podia levar 2. Então são essas coisas, gente. O silêncio, nas suas orações, no silêncio que eu faço também, eu não preciso, muitas vezes, natural. Eu leio um pouquinho alto, não que ninguém para escutar, mas lá comigo. Mas às vezes eu estou rezando só com o coração só. E é nesse momento é que Jesus se aproxima, a Nossa Senhora, todos os anjos e todos os santos. Faça como ele disse, viu, gente? Não vão atrás desse que quer se aparecer na televisão, não. Faça. É palavra dele, não é minha. E não é nenhum de um apóstolo, nem dos profetas. Quando tu quiseres orar, entre no teu quarto. Feche a porta e ore baixinho. Antes de tu pedir, meu pai já sabe que tu precisa. É isso. Porque o silêncio faz bem para a alma. O barulho veio do adversário para tirar da mentalidade a presença de Deus. Se você notar, preste atenção, se você notar esse fim dos tempos, pergunto para a maioria. Um é com fone no ouvido, outro é com o telefone na mão, que não tira, é o dia todinho vendo joguinho. O outro é através de jogos de futebol, só para ver futebol. O outro é só pensando em praia.
E Jesus diz, quando eu voltar, aonde vou encontrar fé? Roubando tempo precioso que era para estar com a mente sobre ele. Não precisa ser o dia todinho, não. Ele também não quer gente fanática, mas quer gente que mantém o seu respeito. Porque numa hora dessa que você está com o telefone, chega a hora, daí, como é que eu vai fazer? Chega na hora que você está na bebida e fumando, na presença dele não chega. Se chegou na hora que você tirou a roupa na frente de todo mundo, você não vai chegar perto dele. Então tem que prestar atenção. Se a própria natureza está mostrando que está chegando a hora, nós devemos dar 99% para ouvir a voz de Deus. E a natureza está mostrando. Em nome da Santíssima Trindade, pela Rádio Camboriú e pela internet, a quem está nos ouvindo e vendo, com a permissão lá de cima, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.